Você já parou para pensar que a pior decisão que você pode tomar na vida não é tomar decisão nenhuma? É isso mesmo, ficar travado é muito mais perigoso do que escolher o caminho errado. Imagina a cena, você está no sofá sexta-noite e abre o aplicativo de streaming. Você passa 10, 20, 30 minutos rolando por um mar infinito de filmes e séries. Você lê sinopses, assiste a trailers e até pesquisa uma nota no Google. Uma hora depois você está exausto, frustrado e acaba colocando aquele filme que já viu umas 8 vezes. Parece familiar? Isso, meu amigo, é um sintoma de um problema muito maior e sabota seus sonhos, sua carreira e sua felicidade sem você nem perceber. E até o final desse vídeo você vai entender não só por que isso acontece, mas também vai ter as ferramentas para nunca mais ser refém da paralisia. Essa sensação de congelar diante de muitas opções tem um nome: paralisia por análise. É quando o medo de fazer a escolha errada é tão grande que você simplesmente não faz escolha nenhuma. A gente pensa que ao analisar cada ângulo, cada possibilidade, estamos sendo espertos, cuidadosos, mas na verdade estamos apenas cavando um buraco. Pensa comigo. Por que é tão difícil escolher? A psicologia tem uma resposta bem clara para isso, e se resume a duas coisas principais: medo do arrependimento e o paradoxo da escolha. O medo do arrependimento é poderoso. Nosso cérebro é programado para evitar a dor, e a dor de uma escolha muito ruim parece muito mais intensa do que realmente é. A gente fica imaginando um cenário terrível. E se eu aceitar esse emprego e odiar? E se eu terminar esse relacionamento e me arrepender para sempre? E se eu começar esse negócio e falir? Essas perguntas criam um filme de terror na nossa cabeça. Um estudo famoso mostrou que, para os seres humanos, a dor de perder algo é psicologicamente 2 vezes mais poderosa do que o prazer de ganhar a mesma coisa. Ou seja, perder R$ 50 dói muito mais do que a alegria que você sente ao encontrar R$ 50 na rua. A verdade é que o nosso cérebro odeia perder, e uma escolha errada é vista como uma perda enorme. Aí entra o segundo vilão, o paradoxo da escolha. O psicólogo Barry Schwartz escreveu um livro inteiro sobre isso. A lógica nos diz que ter mais opções é bom, certo? Mais liberdade, mais chances de acertar. Errado. Na prática, muitas opções nos sobrecarregam. Se você tem 2 opções de geleia no mercado, a decisão é fácil. Se você tem 42, a chance de você ficar ansioso pensando se a de morango com manjericão não seria melhor que a de amora com lavanda é gigante. No final, mesmo que você escolha uma geleia ótima, uma parte de você fica pensando nas outras 41 que você deixou para trás. Essa insatisfação é o veneno. E é aqui que a coisa fica mais séria. Uma coisa é ficar paralisado escolhendo um filme, outra, completamente diferente, é quando essa paralisia afeta as grandes decisões da sua vida. Vamos imaginar a história do Marcos. Marcos tem 30 anos e está no emprego que ele não odeia, mas também não ama. É um emprego ok, paga as contas, o ambiente é ok, os colegas são ok. É a definição de morno. Há meses, o Marcos se sente estagnado, como se estivesse vivendo no piloto automático. E então, 2 oportunidades aparecem quase ao mesmo tempo. A primeira é uma proposta de outra empresa. O salário é 20% maior, o cargo tem um nome mais bonito, mas a empresa é mais instável e ele ouviu boatos de que a cultura de lá é bem competitiva, do tipo cada um por si. A segunda oportunidade não é um emprego, é uma ideia. Uma ideia de negócio que ele tem com um amigo há anos. Abrir uma pequena cafeteria especializada em cafés especiais. Uma paixão dele. O potencial de ganho é enorme, mas o risco também. Ele teria que usar todas as suas economias e talvez até pegar um empréstimo. O que Marcos faz? O que qualquer um de nós faria. Ele cria uma planilha, coluna de prós, coluna de contras para cada opção. Ele passa noites em claro. Para o novo emprego, ele coloca os seguintes prós: mais dinheiro, novos desafios; contras, instabilidade, cultura ruim. E se eu for demitido em 6 meses? Para a cafeteria, prós: meu sonho, ser meu próprio chefe, potencial ilimitado; contras, risco de perder tudo, trabalhar 16 horas por dia, e se ninguém aparecer para tomar meu café? E claro, tem a terceira opção, a mais sedutora de todas: não fazer nada, ficar no emprego ok. É seguro, é conhecido e não tem risco. As semanas viram meses. O Marcos conversa com a namorada, com os pais, com os amigos, com o cachorro. Cada um dá uma opinião diferente. Vai pelo dinheiro, Marcos? Não, segue seu sonho. Pensa na sua segurança, meu filho. A cabeça dele vira um liquidificador de conselhos. A ansiedade começa a bater forte. Ele não dorme direito, no trabalho está desconcentrado porque sua mente está na planilha e nos e se. O prazo para responder à proposta de emprego está chegando. A pressão aumenta. O amigo dele começa a ficar impaciente sobre a cafeteria. E o Marcos? Marcos está congelado, travado. A paralisia por análise tomou conta dele completamente. Ele não consegue decidir. E por não conseguir decidir, ele acaba tomando uma decisão sem perceber. A decisão de não fazer nada. Ele perde o prazo da proposta, o amigo desanima da cafeteria e o Marcos continua no emprego ok. Parece que ele escolheu a opção segura, né? Parece que ele evitou o erro. Mas aqui está a parte que ninguém te conta sobre ficar parado. Ficar parado não é uma posição neutra. Ficar parado é uma escolha ativa com custos gigantescos. O primeiro, o custo do tempo.
O tempo é o único ativo que a gente nunca recupera. Enquanto o Marcos ficou analisando, o tempo passou. A oportunidade do outro emprego se foi. O timing para a cafeteria talvez tenha passado. O mundo continuou girando enquanto ele estava parado no mesmo lugar. Segundo, o custo da sua saúde mental. A indecisão crônica gera ansiedade absurda. Esse estado de alerta constante de pesar prós e contras sem fim esgota sua energia mental. Você se sente cansado o tempo todo, mas não fez nada. É como deixar o motor do carro ligado na garagem. Você está gastando combustível, mas não está indo a lugar nenhum. Terceiro e mais importante, o custo de oportunidade. Ao escolher não escolher, o Marcos não apenas ficou no emprego ok, ele ativamente disse não para a chance de ganhar mais dinheiro. Ele disse não para a chance de aprender coisas novas num ambiente diferente. Ele disse não para a chance de realizar o seu sonho. Ele não evitou uma perda, ele garantiu que não teria nenhum ganho. Agora, vamos rebobinar a fita. E se Marcos tivesse feito uma escolha errada? No cenário 1, ele aceita um novo emprego. E nossa, realmente, os boatos eram verdade. A cultura é tóxica, o chefe é um pesadelo. Depois de 8 meses, ele está infeliz e pede as contas. Foi uma escolha errada? Na superfície, sim. Mas o que Marcos aprendeu? Ele aprendeu na pele o que ele não tolera no ambiente de trabalho. Ele aprendeu a identificar sinais de uma cultura ruim já na entrevista. Ele ganhou 20% a mais por 8 meses e talvez tenha guardado um pouco mais de dinheiro. E mais importante, ele agora sabe com certeza o que ele não quer, o que torna a próxima busca por emprego muito mais direcionada. Ele não está mais no ponto 0. Ele está no ponto 1, com mais dados, mais experiência. No segundo cenário, ele abre a cafeteria com um amigo. E nossa, é muito mais difícil do que ele imaginava. Os primeiros meses são um desastre. O movimento é fraco. As contas se acumulam. Depois de um ano, eles percebem que não vai dar certo e decidem fechar, com um prejuízo considerável. Foi uma escolha errada? Financeiramente, sim. Mas o que Marcos aprendeu? Ele aprendeu a fazer um plano de negócios. Aprendeu a negociar com fornecedores, a contratar e gerenciar pessoas, a fazer marketing digital para um negócio local. Ele aprendeu sobre resiliência, sobre lidar com fracasso. Ele tentou, ele viveu o sonho dele, mesmo que por pouco tempo. Essa experiência, essa bagagem vale mais do que qualquer curso de MBA. Da próxima vez que ele for empreender, ou mesmo procurar um emprego, ele não é mais o Marcos do emprego ok. Ele é o Marcos que teve a coragem de tentar e aprendeu lições valiosíssimas no processo. Você percebe a diferença? Em ambos os cenários errados, o Marcos se moveu. Ele aprendeu, cresceu, coletou dados sobre o mundo e sobre si mesmo. Na indecisão, ele ficou estagnado. Ele não aprendeu nada. Ele apenas envelheceu. A verdade brutal é essa. A inação é a única escolha que garante 100% de arrependimento. Você nunca vai se arrepender de ter tentado, mesmo que tenha dado errado. Mas você com certeza vai passar o resto da sua vida se perguntando: e se eu tivesse tentado? Sobre a oportunidade que você deixou passar por medo. Ok, a gente já entendeu o problema. É horrível, dá ansiedade e paralisia. Mas e aí? Como a gente sai disso? Como a gente aperta o play na vida quando o dedo treme em cima do botão? Existe uma chave, uma virada de mentalidade que quando você entende, o jogo muda. E é mais simples do que parece. A virada de mentalidade é parar de ver as decisões como sentenças de vida ou morte e começar a vê-las como experimentos. Um cientista não fica paralisado de medo antes de fazer um experimento. Ele tem uma hipótese e ele testa. E ele observa os resultados. Se a hipótese estava errada, ótimo, ele aprendeu algo. Agora ele tem mais informações para a próxima hipótese. Sua vida é um grande laboratório. Cada escolha é um teste. Com essa mentalidade de experimentação, a gente pode usar algumas estratégias práticas para quebrar a paralisia. A primeira é a regra das portas de mão única e portas de mão dupla, popularizada por Jeff Bezos, o fundador da Amazon. É genial de tão simples. Antes de tomar uma decisão, pergunte-se: isso é uma porta de mão única ou de mão dupla? Uma porta de mão dupla é uma decisão reversível. Se você passar por ela e não gostar do que tem do outro lado, você simplesmente pode dar meia volta e voltar. A maioria das decisões na vida são portas de mão dupla. Mudar de cidade, começar um novo hobby, comprar um curso, terminar um namoro que está no começo, aceitar um projeto. Se não der certo, você pode reverter a decisão com um custo relativamente baixo. Para essas decisões, você não precisa de uma análise infinita. Você só precisa de informação suficiente para dar o primeiro passo. Escolha rápido e siga em frente. Uma porta de mão única é uma decisão praticamente irreversível. Casar, ter filhos, fazer uma tatuagem no rosto. Essas decisões têm consequências de longo prazo e são muito difíceis de desfazer. Para essas sim, você deve ser mais lento e cuidadoso. Analise com calma, colete muita informação. O problema é que a gente trata 99% das decisões que são portas de mão dupla como se fossem portas de mão única. A gente trata a escolha de qual faculdade fazer como se fosse uma sentença de prisão perpétua. Spoiler, não é. Milhões de pessoas mudam de carreira. Então, da próxima vez que estiver travado, se pergunte: isso é reversível? Se a resposta for sim, tome uma decisão rapidamente e vá. A segunda estratégia é definir um prazo e um critério de bom o suficiente. Lembra do paradoxo da escolha? A busca pela opção perfeita? É isso mesmo que nos paralisa. Abandone a perfeição. A perfeição não existe.
Em vez disso, busque o bom o suficiente. Antes de começar a analisar, defina: eu vou pesquisar sobre isso por 2 horas e ao final desse tempo vou escolher a opção que melhor atender a esses 3 critérios. Por exemplo, ao escolher um novo notebook, precisa ter pelo menos 16 GB de RAM, uma tela boa e custar até X reais. O primeiro que você encontrar que preenche os requisitos, você compra. Fim. Você não vai continuar procurando para ver se acha um que é 2% melhor. Você decidiu, executou e agora a sua energia mental está livre para coisas mais importantes. A terceira estratégia, talvez a mais poderosa para o momento da paralisia aguda, é simplesmente se mover. E isso é qualquer movimento. A autora Mel Robbins fala sobre a regra dos 5 segundos. Quando você sentir que está começando a pensar demais, a hesitar, conte regressivamente. 5, 4, 3, 2, 1 e se mova fisicamente na direção da ação. Se você precisa ligar para um cliente, conte 5, 4, 3, 2, 1 e pega o telefone. Se precisa começar a escrever um relatório, 5, 4, 3, 2, 1, abra o documento e escreva a primeira frase. A ação cria momento. Um objeto em movimento tende a permanecer em movimento. Seu cérebro, depois que começa uma tarefa, quer terminá-la. O mais difícil é sempre o começo. A contagem regressiva quebra o ciclo de pensamento e te joga para a ação. Vamos voltar para o Marcos. Imagina o Marcos 2.0, armado com essas ideias. Ele encara as duas oportunidades, o novo emprego e a cafeteria. Ele se pergunta, são portas de mão dupla? O emprego com certeza, se ele odiar ele pode procurar outro. A cafeteira é um pouco mais arriscada, parece mais como uma porta de mão única por causa do dinheiro. Mas será mesmo? Se falir, ele perde as economias, o que é terrível, mas não é o fim do mundo. Ele ainda tem sua saúde, suas habilidades e uma experiência de vida incrível. Talvez seja uma porta de mão dupla bem pesada, mas ainda dá para voltar. Então ele decide, ele não busca a perfeição. Ele escolhe o caminho que, naquele momento, parece 1% mais empolgante, mesmo que mais assustador. Ele decide tentar a cafeteria. Ele e um amigo montam o plano, pegam um empréstimo e mergulham de cabeça. Pode dar certo ou pode dar errado. Mas uma coisa é certa, Marcos não está mais morno. Ele está vivo. Ele está aprendendo, lutando e crescendo. Ele está se movendo. O ponto central de tudo isso é que o universo recompensa a ação, não a contemplação. O crescimento, o aprendizado, a sorte, tudo isso acontece quando você está em movimento. Quando você está parado, nada acontece. Você fica invisível para as oportunidades. Escolher e errar te dá feedback, te dá histórias para contar, te dá cicatrizes que provam que você viveu. Ficar paralisado te dá apenas si, que é a forma mais triste do arrependimento. Então, da próxima vez que você se encontrar rolando infinitamente por um menu, seja de filmes, de empregos ou de parceiros em potencial, lembre-se disso. O objetivo não é acertar sempre. O objetivo é continuar jogando, continuar se movendo, porque cada passo, mesmo que na direção errada, te ensina o caminho. Ficar parado só te ensina a ter medo. E a vida é curta demais para ser vivida com medo de viver. Se essa ideia de que movimento é mais importante do que perfeição fez sentido para você, então você precisa continuar acompanhando a gente aqui no Mudando a Perspectiva. Aproveita para se inscrever no canal e dar um like nesse vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Te vejo no próximo vídeo.